Olá, hoje eu quero falar com você novamente sobre casamento e felicidade. Será que é compatível casamento e felicidade? Será que é possível ser casado e feliz? Essa é uma pergunta que, embora a resposta pareça óbvia, mas há uma multidão à nossa volta que não acreditam mais na possibilidade de serem casados e felizes ao mesmo tempo. Se nós pensarmos que Deus foi quem criou o casamento, e quando Deus criou o casamento Ele disse, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer alguém que lhe acompanhe, que seja companheira, idônea, que lhe complete, que faça com que ele se torne agora um homem completo, que os dois se tornem um. Se toda essa avaliação positiva do casamento foi feita por Deus para então criar o casamento, então nós podemos chegar à conclusão de que casamento e felicidade são compatíveis. Mas por que será que os casamentos vivem tão mal atualmente? Por que será que as pessoas estão se separando? Por que será que o divórcio está se tornando tão comum quanto o casamento? Por que será que existem tantos casamentos com sofrimentos, com maldade, com falta de respeito, indignidade, tantos casamentos medíocres? As pessoas que moram em zonas rurais e que criam galinhas, por exemplo, quando elas querem impedir que uma galinha ou um galo voe e fuja do quintal, elas cortam a ponta de uma de suas asas. Não cortam as duas asas, cortam uma asa. Porque se cortar apenas uma asa, a ave perde o equilíbrio na hora do voo e vai ficar rodando e não vai conseguir alçar o seu voo e não vai conseguir fugir. Então, existem pessoas que quando vão para o altar, levam em suas mentes uma expectativa muito pessoal acerca do casamento. São pessoas que casam com as suas próprias ideias, com seus próprios pensamentos. São pessoas que criam, inventam um casamento na sua mente, entram no relacionamento conjugal dessa maneira e depois despejam toda essa expectativa em cima de seus cônjuges. Mesmo sem falar, elas ficam esperando que seus cônjuges reajam de tal forma que possam atender às expectativas, às suas expectativas. E como a pessoa não sabe o que a outra pensava, como a pessoa não sabe quais foram as expectativas com que o outro entrou no casamento, pois as ideias povoam somente a mente de quem pensou, então isso instala uma confusão dentro do relacionamento. Ao invés de boa comunicação, começa a ter brigas, hostilidades, mágoas, choros, agressões verbais e muitas vezes as agressões físicas. E tudo isso empurra o casamento para dois destinos, ou para uma separação, um divórcio, ou então para uma acomodação em uma mediocridade, um casamento com muito sofrimento, com muita tristeza, com muitas lágrimas ao invés de felicidade. Casamento é algo que deve ser construído por duas pessoas. As expectativas de um precisam ser compartilhadas com o outro. Ambos precisam se respeitar mutuamente. Ora, se o casamento são os dois que se tornam um, então é necessário que o ponto de vista do outro, a opinião do outro, o desejo do outro seja levado em conta e seja respeitado. Os casamentos se separam porque as pessoas querem viver as suas expectativas apenas e não levam em consideração a expectativa do outro. Casamento inclui renúncia. Casamento inclui muitas vezes abrirmos mão de nossas vontades, de nossos desejos, para que naquele espaço e naquele tempo se encaixe exatamente a vontade e o desejo do outro. E dessa maneira fazer com que o ambiente conjugal, o ambiente do lar, o relacionamento a dois se torne um lugar com liberdade para se expressar, com liberdade para colocar os seus gostos individuais, com liberdade para a pessoa transitar com seus sentimentos, com seus pensamentos, sem ser julgado, sem ser acusado ou sem ser tolhido de praticar aquilo que gostaria de praticar no relacionamento. O casamento é bom. O casamento e a felicidade são compatíveis. Deus jamais iria criar alguma coisa que fosse ruim. A separação, o divórcio ou um casamento com sofrimento não fazem parte do plano original de Deus. É possível ser casado e feliz. Agora, é preciso ter esse conhecimento, é preciso ter essa vontade, é preciso considerar o outro, é preciso saber que uma pessoa não casa consigo mesma. Não são apenas as suas expectativas que contam. Ela se casa com uma outra pessoa
que também tem desejos, tem sonhos, tem vontades, tem planos e que isto precisa ser levado em consideração. Quando dentro de um casamento apenas a vontade de um, ponto de vista de um, prevalece, isso equivale a pegar uma ave, cortar a ponta de uma de suas asas e querer que essa ave voe. Essa ave não vai voar, ela vai rodar, ela vai bater, ela vai sangrar, ela poderá até morrer. Então é preciso que no casamento haja equilíbrio, haja o respeito ao outro, haja o compartilhar das ideias, dos pensamentos, das expectativas, haja essa troca com muita cumplicidade, com muito carinho, com muito amor entre marido e mulher, e dessa maneira todo casamento poderá experimentar uma condição duradoura e prazerosa e chegaremos à conclusão de que casamento e felicidade são compatíveis, sim. Que Deus abençoe você.